Pessoal, a família é o vínculo mais profundo que temos e muitas vezes, infelizmente, a relação com as pessoas desse grupo não é fácil. Questões mal resolvidas e mágoas podem gerar dor, sofrimento e até afetar relacionamentos externos. A constelação familiar é uma terapia alternativa que promete resolver conflitos geracionais de forma rápida e eficaz. E hoje a gente fala sobre esse assunto. Quem esclarece tudo pra gente é o psicanalista e terapeuta integrativo Sibério Cruz. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. O que é a constelação familiar? Vamos lá. A constelação familiar, ela é hoje um fenômeno mundial na área de terapias rápidas. Um método terapêutico estruturado por Bert Hellinger. Bert Hellinger era um ex-padre alemão que em suas missões, em suas viagens, ele foi observando e juntando vários saberes e outras técnicas de terapia, como a constelação, como a estrutura familiar, né? O que possibilitou hoje a gente aplicar a constelação familiar em apenas uma sessão. Então é muito comum que uma pessoa tenha um bloqueio em alguma área da vida dela e que ela faça uma sessão de constelação familiar e ela desbloqueie essa área da vida dela. Não é comum, não é normal uma pessoa fazer várias sessões de constelação familiar para uma área só. Então, constelação familiar, a gente define ela como uma técnica de terapia rápida. Por ser constelação familiar, é uma terapia que se faz com a família toda ou se faz individualmente? Na verdade, ela vai ser feita individualmente, porém, nós vamos olhar para esse indivíduo como parte de um sistema, né? Então, eu dou o exemplo de um sistema planetário. Se você tirar o Sol do lugar dele e colocar perto da Terra, vai dar ruim para a Terra, mas vai dar um desequilíbrio para o sistema. E nós, eu e você, nós somos parte de um sistema familiar. Então, a constelação familiar, ela vai olhar para esses desequilíbrios que tem no nosso sistema familiar e estão refletindo na nossa vida, como bloqueio na área de relacionamento, prosperidade, ciclos que se repetem de divórcio, de separação, relacionamento tóxico, endividamento. Então, esses bloqueios, eles estão ali, esse desequilíbrio, muitas vezes, eles estão no sistema familiar, está reverberando em mim. Então, eu vou trabalhar em mim, numa sessão de constelação familiar, para liberar na minha vida aquela área que está bloqueada. Quanto tempo demora uma sessão? Individual, 1h30, 2 horas. E o que é lei do pertencimento? Ah, sim. Então, aí Bert Hellinger, ele trouxe para a gente poder trabalhar uma profunda filosofia sistêmica, né? E toda a filosofia sistêmica que a constelação vai trabalhar foi estruturada em 3 leis, que nós chamamos de ordens do amor. E a primeira lei é a lei do pertencimento. O que a lei do pertencimento nos fala? Que todo ser humano tem uma necessidade intrínseca para uma vida saudável de sentir-se pertencido. Então, o pertencimento, ele é o nosso GPS interno. Só que o norte desse GPS, ele é aquilo que tem na nossa família. Então, aquilo que tem lá na nossa família, nosso inconsciente, ele vai nos levar a fazer escolhas para que, através dessas escolhas, eu me sinta pertencido. Mas acontece que nem sempre essas escolhas são positivas. Pertencido onde? Na sociedade, ao sistema familiar, na família, no na relacionamento? família. Então, por exemplo, atendo muitas clientes que 90% do meu clientela são mulheres há mais de 15 anos, né? Então, muitas mulheres que não são felizes no amor, não são plenas nos seus relacionamentos, vivem ciclos repetidos de tipo de relacionamento. Aí a gente vai olhar a mãe dela também, a irmã, a avó. Então, o pertencimento está fazendo o que com ela? Está fazendo com que ela faça inconscientemente esse tipo de escolha. E eu brinco, né? Dou exemplo, a mulher vai na balada, vai sair, tem 120 homens lá, o inconsciente dela, o GPS do pertencimento dela, escolhe os 3 piores. Aí fala assim, canta por um daqueles ali que eles vão te fazer sofrer, igual a tua mãe, igual a tua avó, para você repetir esse pertencimento. Tem mais 2 leis, lei da hierarquia e lei do equilíbrio de troca nas relações. Gostaria que falasse sobre. Tá. A lei da hierarquia, né? Então, Bert trouxe para nós que quem veio antes é maior do que quem veio depois. E deve ter reconhecido a sua precedência. Então, entre os irmãos, por exemplo, há uma hierarquia. O irmão mais velho, ele é maior do que o do meio.
que é maior do que o caçula. Não é melhor, mas é maior. Então vai ter assuntos nesse sistema que é do irmão mais velho tratar. Vai ter questões que não é do caçula se meter a resolver a vida dos irmãos maiores. Essa hierarquia ela serve também entre pais e filhos. Os pais são bem maiores que os filhos, porque vieram antes. E o que acontece com a lei da hierarquia, né? Na constelação, às vezes o cliente chega assim: Sibério, minha vida sempre foi muito pesada. Tudo para mim é mais difícil. Eu até consigo realizar algumas coisas na minha vida, mas é mais pesado, é difícil. Olha, é muito sofrido. Aí a gente vai olhar, às vezes ela no sistema familiar, o que está acontecendo com ela? Ela está fora da hierarquia. Como um filho caçula, ela está no lugar do mais velho. E está com um peso sistêmico que não é dela. E como ela é menor, ela não aguenta esse peso sistêmico. Eu defino assim, né? Quando eu estou fora do meu lugar no meu sistema familiar, eu fico fora do meu lugar na vida. Então aquela pessoa que ela tem dificuldade de se encaixar, porque ela carrega um peso, porque ela está fora do lugar. Quando ela faz a sessão da constelação e ela encaixa, ela encontra o seu lugar, é um encontro com o seu próprio destino. Ela fala: aqui é meu lugar, apazigua, fica leve, fica gostoso você viver a tua missão, o teu propósito, porque aquilo é teu, é o teu lugar. O David de Bauru pergunta: a constelação familiar pode substituir a terapia? Não. Nenhuma abordagem terapêutica rápida deve substituir a terapia. Qualquer terapeuta sério vai te falar algo nesse sentido. Eu já estive aqui, tive o prazer de falar de hipnose e agora constelação familiar. São duas técnicas de terapias rápidas. Agora, ela não é em detrimento da terapia da abordagem convencional, da psicanálise ou da psicologia em si. Por que não é? Porque saúde mental deveria ser uma prioridade nossa para a vida toda. Então você tem lá um bloqueio de sexualidade, de relacionamento, de trabalho, né? Você vai lá, faz a constelação, se reposiciona ou apazigua os seus conflitos com pai e mãe. Se você está na terapia, continua na terapia. Agora, se esse bloqueio for a causa da terapia, o seu psicólogo, o seu psicanalista vai dar alta para você. Tati de Presidente Prudente, esse tipo de terapia, no caso a constelação familiar, considera alguma crença? Não. Bert Hellinger, ele era padre quando ele começou a estudar a terapia, mas ele bebeu de várias fontes científicas e as fontes terapêuticas, então ela não tem nenhum vínculo religioso ou de credo religioso, sabe? Obrigada, adorei.